Dando início a mais uma aula que eu considero assim extremamente interessante, né? Que é uma aula sobre os captores posturais, né? Eu sei que talvez seja comum para alguns de vocês que estão me assistindo aí agora, mas talvez seja novidade aí para a grande maioria das pessoas, né? Então eu vou trazer aqui alguns detalhes, tá, sobre o que é os nossos captores posturais, né? Quem são os responsáveis aí por ser os nossos captores posturais e a importância deles no nosso processo avaliativo, que tipo de repercussão que ele pode trazer, né, e ser um guia durante o nosso processo de tratamento também, né, já que caso os testes que são feitos para eles dê positivo, né, e positivo numa grande proporção, a gente já cria toda uma linha de raciocínio em cima do que realmente precisa ser abordado aí com os nossos pacientes, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aí para vocês. Bom, então antes da gente entrar de fato no que são os captores posturais, eu queria fazer só uma parte introdutória e que vai servir também para a gente reforçar um pouquinho de alguns conceitos que a gente viu em aulas anteriores, né? Então essas imagens que vocês estão vendo aqui já são comuns, né? A gente já usou elas aí em outros momentos. Inclusive essa aqui, eu falei para vocês um pouco sobre aquele conceito de tensegridade, né? Que é um conceito que é muito usado ali na engenharia, na arquitetura. E eu disse para vocês que esse princípio de tensegridade ele é composto, né, por elementos rígidos e elásticos. Então, se eu pensar numa estrutura na construção de um prédio, de um ginásio, de alguma coisa nesse sentido, eu tenho estruturas como, por exemplo, barras rígidas, né? Estruturas de concreto que foram feitas para sofrer compressão de alguma forma, mas eu também tenho estruturas que são capazes de sofrer tração, sofrer tensão, como cabos de aço. Né? Eu até citei esse mesmo exemplo para vocês. E se a gente levar isso para uma questão mais biológica, né, trazer isso para o nosso corpo humano, eu tenho os ossos como sendo capazes aí de sofrer essa compressão, e eu tenho os tecidos de forma geral, ligamentos, fáscias, músculos, né, toda a nossa parte tecidual com essa capacidade ali de sofrer, né, tensão, tração, tensão de forma geral. E aí, se eu tenho alguma alteração, né, alguma disfunção em algumas dessas estruturas, isso pode interferir num sistema como um todo. Né? Então, se eu arrebento um cabo de aço, se eu quebro uma barra rígida, eu posso ter o comprometimento de todo o prédio. Né? Agora, se eu tenho uma lesão na parte óssea, na parte articular, ou também alguma disfunção, alguma lesão no músculo, fáscia, ligamento, o nosso sistema todo pode estar comprometido. Então, com isso, a gente já cria uma linha de raciocínio que se eu tenho disfunção no local, uma alteração de movimento, alguma restrição no local, isso pode gerar repercussões mais à distância. Né? Então, a gente falou um pouco disso quando a gente falou das questões envolvendo a tensegridade. Então, quando a gente fala de um controle postural, né, se eu falo de um controle postural de uma forma geral, ele é organizado especialmente por fatores biomecânicos, fatores sensoriais e neuropsicológicos. Então, esses fatores eles são integrados e formam um único sistema, que é o que nós chamamos de sistema tônico postural. Tá? Então, ele é a integração aí desses sistemas. E esse sistema é o responsável por manter a nossa postura ereta. E ele se ajusta aos estímulos do meio. Então, eu falo tanto do meio externo, mas também de algumas questões envolvendo o nosso meio interno. Então, ele capta essas informações, integra tudo isso e traz uma resposta relacionada aí ao nosso controle, à nossa postura ali de uma forma geral. E quando a gente fala muito do termo, né, de postura, a posturologia, então a posturologia ela é uma ciência do equilíbrio. E ela vai estudar esse sistema tônico postural que eu citei aqui para vocês, através de informações desses sistemas integradores, que são eles os pés, os olhos, a ATM e a oclusão dentária, vísceras, cicatrizes na pele e também nosso sistema labiríntico. Então, esses sistemas que eu disse para vocês, né, eles podem ser uma porta de entrada, né, esses receptores sensoriais podem ser uma porta de entrada que, quando eles estão desregulados de alguma forma, eles podem gerar perturbações estáticas. Então, se eu tenho alguma repercussão em um local, né, isso pode gerar desequilíbrios em toda uma estrutura,
né? E isso pode provocar adaptações corporais, adaptações biomecânicas, teciduais, e muitas vezes essas adaptações elas podem ser a causa dos sintomas dos nossos pacientes. E aí que a gente entra com essa questão dos captores posturais. Então os captores posturais incluem basicamente, que é o que a gente vai ver, pés, agora fazendo um resumo de tudo isso que eu disse, né? Então os captores posturais incluem pés, olhos, ATM, todo esse sistema mastigatório, oclusão e etc. Vísceras e cicatrizes. Então a gente vai falar basicamente desses cinco captores. Então eles têm uma quantidade de receptores extremamente abundantes que captam essa informação do meio, seja externo ou interno, envia para o sistema nervoso central e esse sistema nervoso central integra todas essas informações e traz uma resposta relacionada à nossa parte postural. Beleza? Então é isso que a gente vai ver, né, a base, né, todo o nosso conceito aí fisiológico envolvendo essas questões, foi isso que foi dito agora, e agora a gente vai entrar de fato no que são esses captores posturais, né? Então se a gente falar dos principais captores, e é o que a gente vai ver, e são os que a gente vai testar mesmo, a gente fala dos olhos, os pés, a cicatriz, a ATM e as vísceras. Então a gente vai falar sobre cada um deles e como que a gente faz os testes em cada um desses captores. Vamos lá, inicialmente aqui falando dos olhos, né? Então quando a gente fala dos olhos, ele tem, o captor ocular, né, os olhos, ele tem sua propriocepção muito ligada à atividade muscular dos próprios olhos, né? E as vias óculo-céfalo-gírias. Então essas vias, né, óculo-céfalo-gírio, ele faz uma conexão, né, uma relação dos olhos com o sistema labiríntico e a musculatura do pescoço, especialmente as musculaturas suboccipitais. E quando a gente fala dos olhos, as diferentes patologias, né, eles, tipo os distúrbios de refração, miopia, hipermetropia, astigmatismo, insuficiência de convergência, tudo isso interfere no nosso sistema tônico postural a partir dessa entrada ocular, tá? Então se eu tenho, por exemplo, né, só para a gente ilustrar isso aqui, uma insuficiência de convergência, né, uma dificuldade de fazer uma convergência mesmo ocular, isso vai provocar uma nova integração do nosso esquema corporal. Isso pode gerar desequilíbrios posturais, biomecânicos ali de uma forma geral, e isso pode acabar sendo, né, um dos possíveis causadores dos sintomas. Então, a ideia é basicamente essa. Mas o que acontece? Se uma pessoa apresenta um sintoma qualquer, eu vou dar um exemplo aqui de um sintoma cervical, tá? E a gente vai usar esse mesmo caso para todos os captores. Imagina um paciente com uma dor cervical, onde ele apresenta uma limitação de rotação para esse lado, ó. Ele para aqui no início do movimento, apresenta uma dor nota 8, por exemplo, lá na escala de 0 a 10, tá? E aí a gente quer testar para saber será que o captor ocular está influenciando nessas adaptações posturais e sendo o causador principal desse sintoma, dessa limitação, dessa dor que esse paciente apresenta? Será que isso realmente vem do captor ocular? Então a gente tem alguns testes específicos para isso, tá? E eu vou mostrar isso já já. Só para a gente ilustrar isso aqui um pouquinho mais, quando eu falo dos olhos, pessoal, o comando de toda essa movimentação ocular parte da parte muscular, né? Então eu tenho o reto superior, inferior, o oblíquo, enfim, reto lateral, medial. Então eles são comandados, essas musculaturas, por pares de nervos cranianos, né? Então sai lá de dentro do crânio, chega aqui no todo esse globo ocular, né? E o globo ocular, olha só, ele é envolvido por vários ossos do crânio. Então ele passa por esses forames para mandar essa informação para a parte muscular. Então aqui a gente está vendo os músculos sendo comandados por esses nervos, né? Então eu falo do oculomotor, troclear, abducente, né? São nervos cranianos que controlam essas musculaturas. Então se eu tenho algum captor ocular que é o responsável pelos sintomas do paciente, pode ser que o problema seja no próprio olho, mas a gente tem que pensar primeiro em disfunções de crânio, influenciando nesses nervos que controlam os músculos. Lembra que a gente falou? Se eu penso em uma alteração muscular, eu tenho que pensar primeiro no nervo, onde ele começa e ele termina, e depois no músculo, tá? Então, para esse captor ocular também é isso, e é esse que eu queria trazer aqui para vocês. Mas beleza, vamos voltar no caso do paciente que apresenta uma dor cervical nota 8,
e uma dor que ele apresenta a limitação de movimento e a manifestação do sintoma quando ele faz rotação aqui para a esquerda. Lembra que a gente, do nosso processo de avaliação, a gente sempre procura um movimento de referência dolorosa? Então isso é extremamente importante quando eu vou testar um captor postural. Então se o paciente não apresenta movimento que ele causa dor, fica difícil a gente testar esse captor postural, tá? Então eu preciso de achar um movimento de referência dolorosa para depois testar o captor. Beleza, agora sim vamos chegar no caso do captor, que eu vou emendando a história, né, pessoal? Vocês viram a empolgação aí, né? Então olha só, será que o captor ocular está influenciando nessa movimentação, nessa limitação de movimento no sintoma do meu paciente? Como que eu vou fazer? A nossa ideia para qualquer teste de captor é a gente modificar a informação sensorial que aquele captor já está habituado a fazer. Então o que a gente vai fazer em relação ao captor ocular? Primeira coisa, achar um movimento de referência dolorosa. Opa, é rotação para a esquerda, ela é muito limitada, então fixa a amplitude de movimento, a forma como ele executa esse movimento, e pega a escala de dor, tá? Então fiz isso, movimento de referência dolorosa, a nota que ele deu para essa dor. Beleza. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai inibir, né, desprogramar essa informação sensorial do captor ocular. Para isso, o que a gente vai fazer? Pedir o paciente para fechar os olhos e com os olhos fechados agora em todo momento, ele vai direcionar o olhar, né, como se o globo ocular estivesse indo para cima e a gente mantém 3 segundos. Depois, ele vai fazer o movimento de levar o globo ocular para baixo. Você vê que ele não movimenta nada. Cervical está parada, é só o movimento do globo ocular. Para baixo, 3 segundos. Para a direita, 3 segundos. Para a esquerda, 3 segundos. E a gente vai fazer novamente isso. Para cima, para baixo, direita, esquerda. Mais um ciclo, terceiro ciclo. Para cima, para baixo, direita, esquerda. Fez 3 ciclos, né, de 3 segundos em cada uma dessas direções. O paciente vai continuar com os olhos fechados e ele vai reproduzir o movimento de referência dolorosa. No caso, rotação para a esquerda. Então ele fez o movimento, aumentou a amplitude de movimento e reduziu a nota em relação à dor. Lembra que ele falou que era 8? De repente ele fez esse movimento e ele falou, rapaz, agora está uma nota 4, uma nota 3. Ou seja, melhorou a amplitude de movimento, né? Melhorou a execução do movimento e melhorou os sintomas, então esse captor é considerado positivo. Então, para a gente resolver o problema da cervical desse paciente, eu preciso de ver o captor ocular. Entenderam? Então isso a gente vai usar para qualquer situação. Tá? Aqui de exemplo de uma dor na cervical. Você pode testar uma dor lombar, você pode testar para algum movimento de ombro, você pode testar para qualquer região. Tá bom? Então, primeiro ponto, achar um movimento de dor, questionar em relação à intensidade dessa dor e depois a gente faz a desprogramação desse captor. Beleza? Então, isso que a gente vai fazer para todos os outros captores. Um outro teste que a gente pode fazer aqui também para os olhos, já que isso envolve a movimentação ocular, você pode testar movimentos oculares de forma geral. E um teste que é muito comum é a gente fazer com uma caneta ou a ponta dos dedos, né? A gente mesmo pediu para o paciente para não mexer a cabeça, mas olhar só para a ponta da caneta e aproximar ela aqui, ó. Então, se vocês verem, olha, os olhos fecham por igual à medida que o objeto vai aproximando. Então, ele tem que ter uma boa convergência. O que pode acontecer, no caso de um captor ocular positivo, dentre outras possibilidades, tá? Isso aqui é uma das possibilidades e uma das possibilidades mais comuns, mas a gente precisa testar outros movimentos oculares. Pode, né, testar, tem outros testes para isso. Mas é que esse paciente faça uma conversão igual dos dois lados. O que pode acontecer é esse paciente não conseguir fazer uma boa conversão de um lado, né? Então um lado vem muito bem e o outro ele apresenta alguma dificuldade, ou seja, uma hipoconvergência ocular. Então, quando essa hipoconvergência acontece, esse paciente pode ter duas situações que são comuns. Uma é o sistema adaptar e girar a cabeça para cá, como se fosse para colocar esse olho como foco mesmo, né? Simplesmente ignorar o outro olho, que não consegue fazer a convergência. Ou ele pode fazer uma rotação para esse lado para facilitar o movimento que esse olho não tem. Então, quando ele faz a rotação da cabeça para um lado, a cintura escapular tende a rodar para o outro e a cintura pélvica no outro. Então ele criou toda uma torção helicoidal a nível da coluna e uma série de adaptações musculares, né, osteomioarticulares. Então ele modificou essa postura em função de uma entrada
de um dos captores, no caso a entrada ocular, que ficou mal adaptada. Então esse paciente pode ficar bem, né, se essas adaptações estiverem sendo ok, mas essas adaptações podem não ser suficientes e esse paciente apresentar uns sintomas. Então a dor que o paciente apresenta em qualquer outra região pode ser em função dessa entrada ocular. Tá? Isso vale para todos os captores, tá bom, pessoal? Beleza, vamos para o próximo. O próximo aqui a gente está falando agora dos pés. O captor podal, pessoal, ele pode ser a causa do problema. Então o problema pode ser originado do pé e isso criar uma série de adaptações ali para cima, tá? O pé pode ser adaptativo. O que é isso? Eu tenho alguma interferência de outro captor, de outro trauma, de alguma coisa que desceu adaptando, até uma cadeia descendente, uma série de adaptações osteomioarticulares e que quando chegou no pé, entre aspas, o pé se virou para conseguir corrigir isso. Então ele compensa os desequilíbrios que vêm de cima. Então ele pode ser causal, quando ele realmente provoca tudo isso. Pode ser adaptativo, que é essa explicação que eu dei agora. Ele compensa os desequilíbrios que vêm de cima para baixo. Ou ele pode ser misto. Então ele pode ter interferência de ser causador, mas também adaptativo. Tá? E aí os pés, aqui temos só alguns exemplos, né? A gente tem uma quantidade abundante de receptores, né, nos pés e nas mãos. Né? E eu falo que isso é muito perceptível, porque se você tiver um grãozinho de areia dentro do seu calçado, você consegue perceber. E você muda o jeito de pisar por conta daquele grãozinho de areia que está ali. Né? Então é uma quantidade de receptores extremamente abundante. E se eu tenho alguma alteração no pé desses receptores, adaptações articulares, falta de ativações musculares, onde eu tenha pés, como por exemplo aqui um tornozelo valgo, né? Se eu tenho aqui um tornozelo varo, isso pode gerar adaptações de tíbia, de fêmur, aqui ó, provocando sobrecargas mecânicas no joelho, no quadril, adaptações de ilíaco e dali para cima. Né? Rotações externas, no caso aqui de um tornozelo varo, lembrando que tudo isso é tendência, né? Rotação externa de tíbia, rotação externa de fêmur, isso vai gerar adaptações pélvicas e da lombar também. Ou seja, eu posso ter uma influência de um captor podal gerando toda a repercussão, toda uma série de repercussões e adaptações de forma ascendente e isso propiciando sintomas em locais mais distantes. Tá? Então, para a gente saber se o pé está influenciando nas regiões acima, a gente vai seguir aquele mesmo processo de achar um movimento de referência dolorosa, no caso desse paciente, a rotação para a esquerda, pegar nota em relação à dor, então ele falou que era uma dor 8, e aí a gente vai seguir alguns padrões para a gente tentar fazer a inibição do captor podal. Então quando a gente fala inibição, pessoal, esse termo inibição é a gente modificar a informação sensorial que aquele pé já está acostumado a fazer. Então a sugestão para vocês é que primeiro vocês tentem fazer uma pequena correção no calcanhar, tá? Então colocar algum elemento, uma borrachinha, um papel que vocês dobrem e formem um pequeno degrauzinho, tentando corrigir a posição de calcânio. Então se eu tenho um que é muito valgo, o outro está na posição mais neutra, a gente tentar corrigir isso aqui. E esse corrigir, pessoal, não é deixar ele igualzinho do outro lado, é simplesmente modificar a informação que já tem ali, levando como base a posição anatômica normal, tá? Então vocês vão encontrar alguma situação que está muito diferente em relação ao calcânio, tentar corrigir isso de alguma forma e colocou aquele elemento, o paciente repete o movimento de dor. Modificou? Opa, modificou bem, a amplitude aumentou, ele reduziu os sintomas, beleza. O pé está influenciando e é especialmente alguma questão no calcanhar, envolvendo o osso calcâneo. Ah, eu testei o calcanhar, não vi muita diferença. Então vocês vão lá no navicular e o cuboide. De repente ele tem um arco que é muito desabado, eu vou ter que ir lá na região de navicular e tentar elevar isso aqui um pouquinho, modificar essa informação que já existe. Ou não, isso aqui o pé dele está muito cavo. E se eu colocar um elemento aqui na região de cuboide para tentar fazer esse arco desabar um pouquinho? Vocês vão colocar esses elementos e repetir o processo. O movimento doloroso, ver se melhora a amplitude e se reduz os sintomas. Se não, a gente pode colocar na região dos metas. Se esse peso está muito deslocado para frente, eu posso colocar na região dos metas e trazer ele um pouquinho para trás. Então, colocar elementos que de alguma forma modifiquem aquela aberração entre aspas, tá? Que vocês estão percebendo. Lembrando que o paciente pode apresentar uma perna curta,
a gente já viu, ou vocês ainda vão ver, não sei que momento da aula que vocês estão assistindo. E aí a gente também pode colocar elementos visando dar um certo equilíbrio. Lembrando que a perna curta, ele já vai apresentar, possivelmente vai apresentar algumas adaptações no pé, então a gente consegue entrar nessa parte aqui também, né? Mas saber que ele pode ter uma perna curta anatômica, então a gente vai ter que verificar isso com ainda mais cautela, tá? Então, fez a inibição, testa os movimentos, se melhorou de uma forma significativa, e eu vou mostrar a proporção para vocês já do que é considerado positivo. Ok, eu já sei que o caminho é dali, eu tenho que mexer nos pés e em todas as repercussões dali para cima, né, até chegar no local ali do sintoma. Beleza, então aqui captou podal. Um outro captou a cicatriz. Então a cicatriz é extremamente interessante e eu gosto de fazer uma comparação do seguinte: eu falo que a nossa pele é igual a camisa, né? Então se eu puxo a pele aqui, isso gera repercussões em vários outros locais à distância. Então se eu tenho uma cicatriz, qualquer uma que seja, né? Se eu preciso de fechar ela, eu já tenho que trazer o sentido numa região e em outra para fechar essa cicatriz. Então eu gerei repercussões, né, tensão nessa parte tecidual, que gera repercussões em vários outros locais à distância. Então isso pode gerar adaptações posturais em função de uma tensão da cicatriz. Então será que a cicatriz que esse paciente apresenta está influenciando nos sintomas? Porque a gente já sabe dessas adaptações, né, miofaciais em função das aderências geradas pela cicatriz. Mas será que essa aderência, será que essa cicatriz está modificando todo um padrão biomecânico e isso sendo a causa dos sintomas que esse paciente apresenta? Vamos fazer o teste. O que é a ideia do teste de cicatriz? A gente vai encontrar mais uma vez o movimento de referência dolorosa, olha só, é sempre a mesma coisa. E agora a gente vai tomar um contato na região da cicatriz, aprofundar um pouquinho o contato e pedir para o paciente para repetir o movimento de referência dolorosa. E se ele melhorou a amplitude de movimento, reduziu os sintomas de forma significativa, eu sei que essa cicatriz está influenciando nos sintomas. Agora, se eu toquei na cicatriz, né, aprofundei um pouquinho o contato, ele fez um movimento e não mudou nada, beleza, a cicatriz não está influenciando, tá? Um detalhe em relação à cicatriz é que a gente pode tentar tirar a tensão dela, tá? Então perceber aonde está puxando demais, eu falo assim, opa, ela está puxando muito para cá. Peraí, se eu tirar um pouquinho dessa tensão, como se isso aqui fosse a camisa, ó, parece que tem muita força puxando para cá. Peraí, e se eu tocar na cicatriz e fizer isso aqui com ela? Eu estou facilitando esse movimento, eu estou dando liberdade para esse movimento. Será que melhora o movimento? Beleza, então quando for testar a cicatriz tem essas duas possibilidades. Simplesmente tocar nela e aprofundar um pouquinho o contato, toquei na cicatriz e aprofundei, até senti que gerou uma certa tensão, não é aprofundar demais também não, tá? Só quebrei essa barreira inicial, senti que teve um pouquinho de tensão, eu paro ali, tá? Ou essa opção de tocar na cicatriz e favorecer o movimento, tirar a tensão daqueles tecidos e repetir o movimento de referência dolorosa. Beleza? Então aqui o teste da cicatriz. ATM e o sistema estomatognático, aí é o seguinte, pessoal, as disfunções da ATM, aí eu falo disfunções temporomandibular de forma geral, as alterações de mordida, de oclusão dental, a falta de dente, né, porque quando tem falta de dente a gente modifica o padrão da mastigação, a língua pode se posicionar como se fosse para preencher o espaço da falta dentária. Então tem uma série de modificações nos padrões de contração muscular que podem gerar uma série de compensações, né? E isso interferir no nosso sistema corporal, criar adaptações corporais de uma forma geral. Então essas imagens que a gente vê aqui, ó, eu vou mostrar nessa primeira imagem aqui, tá? Nessa vista de perfil. Eu tenho aqui o osso ióide e eu tenho os músculos supra-ióideos e eu tenho os músculos infra-ióideos. Inclusive um deles, o homo-ióideo, ele passa aqui ó, do ióide e vai até aqui a região da escápula. Ou seja, disfunções da TM, disfunções na forma de mastigação, ela pode gerar repercussões em uma série de outras estruturas, criar adaptações ali de forma geral, que é o que a gente vê aqui de uma forma esquemática, olha, a mandíbula, o ióide, né? Então aqui a representação dos músculos supra-ióides, da mandíbula, porque eu tenho aqui, por exemplo, o músculo temporal, eu tenho
relação direta com a cabeça, né, o crânio, e aí do crânio eu tenho uma série de outros músculos que envolvem a coluna cervical, que se relacionam com a cintura escapular, igual eu citei aqui o omoioide. Enfim, eu tenho toda uma cadeia relacionando aqui estruturas ósseas, articulares e miofaciais, que podem estar sendo geradas por uma disfunção de movimento, uma alteração de mordida, de posições dentárias, etc. Então, muita relação aqui com a mandíbula, e isso gerar repercussões em todo um sistema, tá? Então aqui, ó, mostrando também um assoalho da boca, musculaturas, na verdade, musculaturas infraioides, mas eu incluo aqui as musculaturas do assoalho da boca, as musculaturas da língua, porque elas se conectam com as fáscias cervicais, que depois vão descer com as fáscias endotorácicas, e enfim, é só para ilustrar para vocês que a gente tem uma série de adaptações possíveis em decorrência de uma disfunção relacionada à ATM, à mastigação, à oclusão dentária, tá? Então, já que a gente sabe dessas possibilidades de adaptação em função de disfunções da ATM, o que a gente vai fazer para saber se a ATM está influenciando nos sintomas do paciente? Primeira coisa, e vocês já sabem, identificar o movimento de referência dolorosa. Dói aqui, a nota é 8. Beleza. Como que a gente vai fazer o teste de inibição da ATM? A gente vai pegar um palito, esses palitos mesmo de picolé, o abaixador de língua, né? A gente coloca ele entre os dentes, tá? Imagina que o palito está aqui entre os dentes, e a gente vai fazer um movimento de projeção da mandíbula para frente e para trás, mantendo essa pressão do palito. Não precisa apertar demais não, tá? É só para manter o contato dele entre os dentes. Então, mantendo o palito, a gente vai fazer a projeção para frente e para trás. Vai fazer isso aqui durante mais ou menos 30 segundos. Depois disso, a gente vai manter o contato com o palito e a gente vai pedir ao paciente que reproduza o movimento de referência dolorosa. Então, se ele fez um movimento, melhorou a amplitude, reduziu os sintomas, beleza. Já sei que o captor, a ATM, né, tem uma influência grande para esse sintoma que ele apresenta na região cervical e a gente precisa de dar uma atenção para essa região. Beleza? Agora eu fiz os testes, não mudou nada? Beleza, a ATM não está influenciando, a gente parte para outros meios. Beleza? Então aqui o teste de inibição da ATM. Lembrando sempre, pessoal, que quando a gente fala de inibição, a gente quer apenas modificar a informação sensorial que aqueles receptores já estão acostumados a captar. Então a gente cria estímulos para modificar esse padrão e modificando momentaneamente aquele padrão, o paciente pode apresentar essa melhora que a gente vê aí no movimento de referência, né? Então a gente já sabe que parte do caminho do nosso tratamento, se não o foco principal, vai ser naquele captor postural específico. Em relação à parte visceral, essa imagem aqui vocês já viram também em alguns locais, né? A gente tem algumas questões que influenciam toda a parte postural. Uma delas são os nervos que chegam até aquelas vísceras. Então, por um reflexo víscero-somático, ou seja, da víscera, seguindo todo um caminho neural até a sua saída, ele pode apresentar alguns sintomas naquele local. A gente viu outra questão, que as vísceras também podem apresentar dores referidas em outras regiões. E além disso, agora uma questão mais mecânica, as vísceras podem gerar repercussões em vários outros locais mais distantes, que é o que a gente viu aqui no conceito de tensegridade, nessas imagens que vocês já viram algumas vezes, né? Então, se eu tenho alguma disfunção de movimento nessas vísceras, alguma questão patológica, algum histórico de processo inflamatório, porque se eu tenho inflamação eu tenho aderência de tecido, né? Uma tendência de ter uma aderência de tecido. Se eu tenho cicatrizes de cirurgias feitas naquelas vísceras, então além de testar a cicatriz, eu também posso testar a víscera daquela região. Isso pode gerar adaptações posturais, da mesma forma daquela explicação inicial que eu disse para vocês, né, no começo aqui da aula. Mas o que a gente quer fazer é o seguinte: será que aquela víscera está influenciando no sintoma que o paciente apresenta? Mais uma vez, encontrar um movimento de referência dolorosa, coletar a nota para essa dor. E aí o que a gente vai fazer? Eu mostrei essa imagem aqui para vocês, porque a gente divide o nosso abdômen em quadrantes, né, e podemos dividir até em mais partes, mas a gente precisa saber quais as vísceras presentes em cada um desses quadrantes. E aí a gente vai fazer o teste de inibição para essas vísceras. E uma coisa interessante, antes de eu explicar aqui para vocês como que a gente vai fazer esse teste de inibição das vísceras, é que a gente viu lá no processo avaliativo, né, lembra da avaliação? Que a gente viu cada tipo de tecido.
Então, no histórico que o paciente conta pra gente, a gente já levanta possibilidades. Opa, isso aqui que ele está me contando parece que é alguma alteração a nível visceral. E coletando as informações, opa, isso aqui parece que é o estômago. Rapaz, a dor dele é lá no meio da torácica. E a torácica é um dos locais de dor referida do estômago. Caramba, será que o captor postural, né, envolvendo essa víscera, o estômago, é ele que está influenciando nos sintomas? Então, entenderam a linha de raciocínio que a gente fez? Vou dar outro exemplo. O paciente chegou com dor lombar, por exemplo. Dor lombar. E aí, pelo que o paciente fala, ele fala que quando ele tem intestino preso e que quando ele vai chegando ali terceiro, quarto dia sem conseguir evacuar, a dor lombar piora. Rapaz, peraí, será que essa víscera tem relação com a dor lombar? Então a gente sabe que tem nervos que saem da região lombar que comandam ali a parte intestinal. Então será que se eu fizer um teste do captor tocando na região do intestino, melhora a dor lombar? Então a gente já vai criando toda a linha de raciocínio. Então quando a gente chega aqui nos captores, a gente já criou todo esse processo, já fizemos toda a avaliação detalhada, a gente já criou toda uma linha de raciocínio, né? A gente já funilou as possibilidades e agora os captores vêm como uma ferramenta a mais para a gente ser ainda mais preciso, tá? Então, víscera. Como que a gente vai fazer? Vou dar um exemplo aqui do estômago, tá? Então, acho que vocês não estão vendo a mão aí, né? Mas eu tô com a mão aqui na região do estômago. O que a gente vai fazer? Movimento de referência dolorosa, rotação para a esquerda. Nota 8. Cheguem lá na região do estômago, a gente vai aprofundar um pouquinho o contato na região do estômago, não precisa ser demais, mas ele não pode ser muito superficial. Então, tocamos a pele, aprofundamos um pouquinho até sentir a barreira, próximo ali da região do estômago, e a gente sustenta, ou traz ele um pouquinho para cima, como se fosse um lift, né? Uma levantada. Sustenta um pouquinho e pede ao paciente para reproduzir o movimento. Se ele melhorou a amplitude de movimento, né? Melhorou reduziu a nota de dor que ele tinha dado inicialmente, eu já sei que esse captor é positivo para essa dor. E aí eu tenho que criar toda uma linha de raciocínio para esse tratamento visceral. Seja melhorando a condição de movimento do diafragma, seja melhorando a condição de movimento da víscera, né, com seus tecidos vizinhos, seja melhorando a condição alimentar desse paciente, né, porque se eu penso em víscera, eu também tenho que pensar naquela questão dos 4 pilares, né, da alimentação e hidratação. Enfim, a gente já vai criar toda uma linha de direcionamento para o tratamento dessa víscera, visando melhorar o sintoma da cervical, que é o exemplo que a gente está mantendo aqui. Beleza? Deu para entender toda a linha de raciocínio? Ótimo. Então aqui, olha só, aqui a gente tem então os nossos captores posturais, então eu falo do captor oclusal, ATM, captor podal, cicatrizes, transtornos viscerais e aqui está escrito captor ocular, porque acho que a minha imagem está tampando aqui para vocês, né? Então está aqui em cima o captor ocular. Então todos esses captores, eles são extremamente ricos, né? Abundantes em receptores, né? Nesses sensores, que captam essa informação do meio, seja meio externo ou meio interno, e enviam essas informações ao sistema nervoso central e ao centro labiríntico. Então essas informações são processadas, né, integradas e processadas, e eles vão fazer com que a gente crie adaptações das cadeias miofaciais, osteoarticulares. E com isso a gente adota uma postura determinada, né, uma postura X que eu coloquei aqui. Então, se eu tenho alguma alteração de algum desses captores, essa informação vai ser processada, vamos criar adaptações e eu vou ter uma postura X. Essa postura pode ser muito bem adaptada e não gerar nenhum tipo de sintoma. Então, aquela história, não existe postura correta, né? Ele entende as demandas, as necessidades e busca ter menor gasto energético. Então, mesmo que eu tenha alteração em algum captor, esse paciente pode viver a vida inteira desse jeito aqui, ó, todo torto, não sente dor nenhuma. Né? As pessoas que criam, não, ele está torto, você vai ter problema de coluna, não sei o que, nada. Às vezes ele passou a vida inteira desse jeito, não tem problema nenhum. Ele está completamente adaptado a isso aqui. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas ele pode ter alguma alteração desse captor, ele adotou uma postura X e a partir de agora ele começou a apresentar sintomas, como eu estou dando exemplo aqui da rotação cervical. Então a gente precisa de testar, uma das possibilidades, né, é testar esses captores e saber se eles estão influenciando nessa postura que esse paciente adaptou e foi capaz de gerar os sintomas. E o grande detalhe, você pode corrigir esses captores, esse paciente pode não mudar em nada na postura, ele vai ficar igualzinho, tá? Não muda nada, mas ele melhora os sintomas. Então esse é o nosso objetivo, é tornar esse indivíduo funcional, é tornar esse indivíduo
tirar os sintomas desse indivíduo, né? Esse é o nosso objetivo e essa é a nossa abordagem quando a gente pensa nos captores posturais, ok? Beleza. Aí agora a gente entra no percentual de melhora após o teste de inibição com a relevância para a intervenção. Então o que é isso? O quanto esse paciente tem que apresentar de melhora para eu entender que esse captor realmente está influenciando nos sintomas dele. Para entender que esse captor realmente precisa ser trabalhado. Porque às vezes ele fala, melhorei aqui 10%. Não, esse 10% não é relevante para a gente. Agora não, ele falou, melhorei aqui 70%. Opa, esse captor é muito relevante. Então esse teste de inibição melhorou demais os sintomas, eu preciso de mexer nesse captor. Então a gente criou uma tabela para vocês terem mais ou menos isso em mente, tá? Então vou lá, até coloquei aqui um termômetro, né? O que é o parâmetro aqui pra gente? Olha só, se esse paciente apresentou melhora de 0 a 25%, isso aqui a gente considera irrelevante. Então o captor influenciou, mas influenciou muito pouco. Então possivelmente a gente não vai mexer nisso aqui, tá? A gente considera de alguma forma irrelevante, a gente vai mexer em outras áreas, possivelmente tem outras estruturas que vão ter uma relevância muito maior e vão ser mais efetivas. Só que se de repente a gente não conseguir solucionar por outras vias, aí a gente volta para essa questão do captor, porque aí é uma ferramenta a mais que a gente tem. Não deu melhor significativo, mas teve alguma coisa. Então pode ser que ajustando ali a gente faça esse paciente encaminhar melhor. Melhorou de 25% a 50% de melhora, né, com esse teste do captor, talvez a gente tenha que mexer. E mais uma vez a explicação que eu acabei de dar. Eu falo talvez porque a gente ainda não acende aquela luz assim, nossa, eu tenho que ir lá de qualquer maneira. Possivelmente tem alguma interdependência regional, alguma outra área mais próxima ou até mesmo distante a ela que está influenciando naqueles sintomas. Então na cervical, por exemplo, às vezes se eu mexer na região torácica, se eu mexer em diafragma, talvez melhorar um pouquinho de condição de deslizamento neural, esse paciente já vai zerar mais do que se eu mexer, por exemplo, no captor ocular, numa TM, por exemplo, tá? Mas lógico, fica ali de stand-by esse captor, porque pode ser que a gente tenha que mexer nele caso esse paciente não evolua como esperado. Agora, ele melhorou de 50% a 75%, precisa de tratar. Então você já começa a abrir o sorriso no rosto, né? Olha o macaquinho aí. Porque esse captor tem uma grande importância nos sintomas daquele paciente. E possivelmente, a partir daquele captor, é que ele foi tendo realmente todas as outras adaptações e fez com que surgisse aqueles sintomas. Então eu tenho que pensar naquele captor e em tudo que relaciona aquele captor. Então quando eu falei dos olhos, eu falei dos nervos do crânio, eu tenho que pensar no crânio, nos nervos que saem do crânio e em exercícios específicos oculares, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo aqui. Mas pensar em toda uma via que pode estar gerando sintomas da cervical. Lógico, a gente vai avaliar a cervical, a gente vai avaliar as estruturas que se relacionam a ela, a gente vai fazer uma avaliação como um todo, né? Mas o captor, esse captor que foi testado e que deu essa melhora significativa, a gente precisa tratar, a gente precisa de dar uma boa atenção para ele. Já o paciente que melhora acima de 75%, aí a gente fala que o foco é ele. Então o tiro é certeiro, né? Ele deu mais de 75% de melhora, vai naquele captor. Possivelmente se vai resolver aquilo ali, a gente vai resolver todo o problema. Obviamente que a gente não vai deixar de avaliar as outras questões, tá ok? Lembrando que o captor postural é uma ferramenta a mais que a gente tem no nosso processo avaliativo, mas não pode ser a única. A gente nunca deve usar um teste como assim, ele deu positivo, então é isso. Não. Sempre uma associação de informações e mais uma vez lembrando, nosso corpo é todo interligado. E aqui no método TAC5 a gente sempre vai enxergar o nosso sistema de forma holística. Então a gente vai integrar todas as regiões do corpo, a gente já enxerga ele, o funcionamento dele como um todo, a gente já sabe que disfunções de movimento em um local podem gerar repercussões e sintomas em outros. A gente sabe que esse indivíduo envolve 4 pilares, né, que é alimentação e hidratação, qualidade de sono, controle de estese, movimento de forma geral. Então tudo isso precisa ser abordado e os captores vêm como uma ferramenta a mais. E aqui algumas observações para vocês, tá? Para a gente já praticamente finalizar aqui essa aula. Então o que são essas observações? Quando que a gente deve pensar em testar o captor postural, né? Todo paciente que vem eu devo testar? Olha, a princípio, eu sugiro que para vocês, né, que ainda não estão acostumados a fazer os testes de capturas posturais, eu sugiro que vocês façam, pelo menos na maioria dos pacientes, naqueles que vocês acharem que tem alguma importância, façam, para vocês realmente testarem, ganharem melhor essa percepção
e eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vocês vão ver, tá? Mas normalmente a gente pensa em testar os captores em um paciente que apresenta recidiva. Então aquele paciente que tem uma dor aguda, uma dor que ele nunca teve antes e começou agora, a gente não pensa tanto em captores, tá? Talvez alguma coisa mais pontual, alguma coisa que realmente se desenvolveu agora, né? Um paciente que teve um trauma, a gente não vai pensar em captor, né? Torci o tornozelo, vou testar o olho. Não é assim. Agora não, por exemplo, o paciente tem uma dor lombar. Thiago, eu tenho essa dor aqui tem uns 5 anos. Já fiz exame de tudo quanto é jeito, já fui em 400 ortopedistas, em 300 fisioterapeutas, nada disso melhora. Ela melhora durante um tempo, daqui a pouco ela volta de novo. Aí eu fico um período bom, daqui a pouco eu tenho de novo. Então quando ele começa a contar esse tipo de história, talvez seja um starter para a gente pensar nos captores posturais. Né? Porque, como eu já disse para vocês, nosso corpo é altamente adaptativo. Então dependendo do que ele faça, ele passou um período dormindo melhor, ele teve um controle do estresse, tem feito atividade física, o nosso sistema conseguiu se regular de alguma forma, ele não apresentou sintomas. Mas de repente ele passou um período onde ele perdeu um pouco daquela questão do biopsicossocial, talvez esse captor, né, essas adaptações secundárias à alteração desse captor, elas se tornam mais afloradas e começam a apresentar os sintomas, tá? Então isso aqui é uma das possibilidades, essa história que eu contei. Mas de toda forma, a gente pensa em testar os captores quando esse paciente apresenta uma recidiva, e não casos novos, casos agudos, né? Vocês podem testar em algumas situações, mas normalmente direcione o olhar para testar o captor no paciente que apresenta recidiva, tá bom? Outra pergunta, quando um captor é considerado positivo e quando um captor é considerado negativo? O captor é considerado positivo quando ele apresenta melhora e essa melhora é significativa. Eu mostrei o termômetro ali para vocês. E ele é considerado negativo em duas situações. Quando ele não melhora, quando ele não apresenta melhora ou a melhora é insignificativa. E ele é considerado negativo quando os sintomas pioram. Que aí vem aqui a terceira pergunta. E se durante os testes os sintomas piorarem? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. O mesmo, tá? O paciente fez aqui, ó, uma rotação cervical e ele apresenta dor aqui, ó. E aí quando você testa, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui do captor ocular. Fez a inibição e tal. Quando ele foi repetir o movimento, ele... Thiago, nossa senhora, a dor intensificou demais. A dor agora era 8, agora ficou 10. E meu movimento ficou muito mais rígido. Ou seja, se você testou esse captor e ele piorou os sintomas, a interpretação que a gente tem é que aquele captor está sendo adaptativo de todo o sistema. Então ele está tentando se virar, ele está criando mecanismos para tentar contornar toda uma adaptação que está vindo de outros locais. Então, se ele piora, a gente também considera o teste como negativo. E a gente vai testar outros captores, tá? Então, lembre-se disso. Piorou sintomas é um teste negativo e significa que aquele captor que vocês testaram provavelmente está sendo adaptativo de outras alterações. Então, a gente não deve mexer nele. E se der positivo, o problema é dali? Isso aqui é uma boa pergunta também, porque tem alguns fatores. Primeiro é que ele, se a melhora é de 50% para baixo, ele está influenciando nos sintomas, então ele tem uma participação, mas não necessariamente o problema é dali. A gente tem que pensar em outras regiões, outras estruturas. Um outro ponto, só para dar um exemplo, se eu tenho um captor podal que está influenciando nos sintomas, né? A gente testou, ele deu positivo, melhorou os sintomas, a gente sabe que do pé para a cervical, eu tenho que ter adaptação de tíbia, de fêmur, de ilíaco, de lombar, para até isso chegar lá em cima. Tem toda uma cadeia que precisa ser construída para esse sintoma se manifestar. Então eu sei que o pé está influenciando muito nos sintomas, mas eu preciso de verificar várias outras questões até chegar lá. Aquela questão das interdependências regionais, a gente vai passar por tudo aquilo. Porque o pé pode estar sendo o ponto principal, da onde está iniciando tudo isso, mas essas adaptações, as restrições teciduais, articulares, geradas em consequência do pé, também pode estar influenciando lá em cima. Então ele começou dali, mas eu tenho várias outras questões que precisam ser vistas dali também. Beleza? Então aqui algumas perguntas que são comuns, né, que às vezes fazem a gente ter uma interpretação diferente em relação aos captores posturais, mas espero ter esclarecido elas aí para vocês não errarem quando vocês forem testar aí cada um desses captores. E assim finalizamos mais uma aula interessante aí sobre o nosso processo avaliativo e até breve.